84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos. Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kannada, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim? Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total, não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso.
O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência. Ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha esse 84 como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é 1 mais 1. Você aprendeu todas essas coisas, você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento.
Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol, de repente algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas.
Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. A natureza da vida é tal, por favor, sente-se. Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui, e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas ela valoriza a sua vida imensamente? Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. Sim? Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões. Mas fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa é que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum, mas ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Por quê? Os sistemas educacionais pelos quais você está passando, desde o nível do jardim de infância, são tais que se trata de tudo, exceto de você. É sobre todo o resto. Alguém é PhD em turismo, alguém é PhD em biotecnologia, alguém é PhD em alguma coisa. Nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabhairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em 3 momentos. Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há 10 anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Porque não há disciplina sobre a capacidade. Você não sabe como usar sua memória, você não sabe como usar sua imaginação, sua memória faz você sofrer, sua imaginação faz você sofrer, e você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida, você está apenas sofrendo das 2 maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença, compreensível. Se você sofre de uma deficiência, compreensível. Se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem.
Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de 4, 5 meses atrás, eu acho, você deve ter visto no noticiário uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do quinto andar, se matou, deixou um bilhete. Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso, mas isso é verdade com quase 90% dos seres humanos. Eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu sei que ninguém vai gostar, mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido. A menos que alguém esteja produzindo algo brilhante, eles devem ser descartados dentro de 3 a 4 anos, todos. Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo que estou dizendo a todos vocês, jovens. Faça o que quiser em sua vida, mas você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como eu lhe disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo, e ele está apenas passando. Você já está 2 horas mais perto do seu túmulo desde que cheguei aqui? Sim ou não? 2 horas mais perto de Manikarnika. Sim ou não? Sim, sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa, estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. Só me diga, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim. Fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é?
Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar, uma máquina que não fuma, ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que de repente todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza a maconha pra gente? Eu disse, por que a maconha? Eu vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles, veja, eu vou levar você, você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, porque eles acham que fumando eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo.
Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então, nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância, porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado. Nishchala Tattve. Jivan Mukti significa para aquele que é inabalável em sua intenção, para ele, a libertação não pode ser negada. A única razão pela qual a maior parte da humanidade segue a vida, vive a vida às cegas, sem saber qual direção tomar, é porque eles continuam mudando a direção de suas vidas com muita frequência. Eles podem não mudar de fato a direção de suas vidas, mas em suas mentes e emoções, ela continua mudando, mudando e mudando. A própria natureza da existência é tal. Hoje também é um fato científico, mas essa é a experiência de todo yogi, que nessa existência há a energia e a consciência. Não existe tal coisa como matéria física. A matéria física, como você a conhece hoje, são apenas padrões de energia concentrados. Hoje, isso é ciência estabelecida. Mas há mais de 40 mil anos, quando Shiva falou, ele falou claramente. Seu envolvimento estava na consciência absoluta ou na energia, nunca na matéria física, porque ele não a considerava real. E ele falou assim
muito claramente, sem qualquer ambiguidade a respeito. Portanto, essas são as duas únicas coisas com as quais uma pessoa precisa lidar. Por que você não nos contou? Nós não teríamos feito o Surya Namaskar hoje de manhã. Você não está fazendo o Surya Namaskar para criar músculos? Se você tiver que conhecer a energia, agora mesmo, ela está concentrada na forma desse corpo. Somente se você usá-la de uma certa maneira, ela vibrará intensamente. Caso contrário, ela permanecerá como um amontoado de terra. Se isso tem que permanecer aqui e vibrar, então deve ser mantido de uma certa maneira. Então, seja qual for o sadhana físico que você está fazendo, não é para criar músculos, não para que quando você for para casa, você possa dominar as pessoas em casa. Estou dizendo às mulheres, vocês podem ser mais fortes do que eles. 90 dias de sadhana, você poderia ser realmente mais forte do que... Se suas energias puderem se tornar um estrondo e sua mente estiver focada, então, isso crescerá apenas nessa direção. Porque a mente está mudando e mudando e mudando o foco, ela não sabe para qual caminho crescer. A própria vida dentro de você está confusa, ela não sabe para que lado ir. Eu diria, mais de 95, na verdade acho que é 99, mas para que não esteja errado, pelo menos 95% da energia humana é desperdiçada, é simplesmente desperdiçada porque a maioria dos seres humanos não consegue manter nada em seu foco por uma quantidade substancial de tempo. Do contrário, cada um deles abriria uma nova janela, uma nova porta para algo diferente. 7 bilhões de pessoas, se elas tivessem todas, se tivessem suas mentes e a consciência focadas, tudo, apenas tudo teria que acontecer. Nada ficaria inexplorado, absolutamente tudo. Se alguém mantém sua mente, suas energias e sua consciência organizadas em uma direção por um certo período de tempo, ele não apenas percebe a natureza dessa vida. As 84 criações passadas que aconteceram, elas também estão aqui. Tudo poderia ser explorado pela consciência humana. Nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso.
porque ninguém quer ir contra grupos religiosos que são sempre contra isso, por algum motivo. Isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais. Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela. E nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto, provavelmente não é, mas suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais, e a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. Uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que, todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso, porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso. Mas a longo prazo devemos pensar sobre essas coisas que, se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá, nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos. Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo, porque é assim que esses patógenos funcionam. Eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento? Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas infelizmente não aprendemos, esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofe. Por favor, não saia dizendo, bem, nós pegamos e você, realmente nós merecemos, ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem, isso não nos levará a lugar nenhum. Agora o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo. Parece que você precisa de um vírus.
Não se preocupe com o seu trabalho, desista dele. O que você quer? Você quer um teto? Eu lhe darei. Quer comida todos os dias? Eu lhe darei. Tudo o que você precisa fazer é apenas sentar em um lugar e ser radiante. Eu o alimentarei para o resto de sua vida. Você consegue? Não. Você quer arrumar confusão todos os dias? As pessoas dizem que só trabalham para se sustentar. Eu digo, não se preocupe, eu vou lhe dar abrigo, vou lhe dar comida todos os dias, sem problema. Tudo o que você precisa fazer é, quero ver lágrimas de bem-aventurança todos os dias. Isso é tudo que exigimos. Você não precisa trabalhar, não precisa prestar serviços para mim, não precisa produzir nada. Nada, apenas sentar-se aqui radiante. Nós o alimentaremos, nós o adoraremos. Não. Portanto, o problema não está no seu trabalho, o problema não está na sua vida, o problema não está no mundo em que você vive. O problema é que você não fez as coisas necessárias para que este aqui possa fluir através deste sem esforço, com beleza. O trabalho necessário não foi feito e estamos à espera de que vá acontecer por acidente. Não acontece por acidente. Muitas pessoas no mundo acham que os Estados Unidos é o paraíso, mas as pessoas que vivem aqui não acham isso. Não é verdade? Sim ou não? Muitas pessoas no mundo lutam para conseguir entrar no país. Se abrirem as fronteiras ao sul, 10 milhões de pessoas entrariam amanhã de manhã. Porque elas acham que aqui é o paraíso, mas vocês não estão experienciando deste jeito, não é? Você não está experienciando isso aqui como o paraíso, porque o inferno e o paraíso não são lugares geográficos. O inferno e o paraíso são o que você faz de si mesmo, não é? Tem-se falado muito sobre o paraíso, porque há muitas pessoas que fizeram de si mesmas um inferno. Se você tivesse feito de si mesmo um paraíso, você falaria sobre ir para o paraíso? Se você estivesse sentado aqui agora mesmo em êxtase, você iria desejar ir para o paraíso? Eu pergunto. Aconteceu um dia, no começo do século XX, uma igreja ortodoxa grega, o bispo daquela igreja. Você sabe que os ortodoxos gregos têm a sua própria igreja, têm o seu próprio papa que vive na Turquia. Sabia disso? Então, um bispo dessa ordem ouviu muito sobre o misticismo indiano e queria ir para a Índia, mas nunca tinha conseguido, porque ele tinha que servir a batina que usava. E depois dos 60 anos de idade, quando ele estava quase aposentado, ele teve a oportunidade e foi para a Índia. E assim ele veio para o sul da Índia, próximo de onde estamos, e queria conhecer um místico, um yogi. Então alguém disse para ele subir tal montanha, próximo de uma caverna, tem um yogi sentado, você pode ir. Então ele foi, se arrastou penosamente meia montanha acima e chegou. Na frente da caverna, um homem idoso, com um leve sorriso no rosto, estava sentado de olhos fechados. E o bispo foi e se prostrou. Ele não conseguia, não foi feito para aquilo, mas disseram que se ele fosse à Índia, ele deveria rastejar. Ele se prostrou assim e com todos os seus 4 membros se levantou. O yogi olhou para ele, achando aquilo engraçado. Obviamente, ele nunca se prostrou em nenhum outro lugar antes. E sorriu. E o bispo disse, eu sou assim, eu sou um bispo, servi à igreja por tanto tempo, mas eu tenho algumas perguntas, você poderia me responder? O yogi sorriu e disse, sim, por favor, qualquer pergunta. E o bispo perguntou, o que é a vida? Aos 60 anos,
o que é a vida, então o yogi fechou os olhos, se tornou muito radiante e disse: a vida é como a fragrância do jasmim na brisa da primavera. E lágrimas de bem-aventurança escorreram de seus olhos ao dizer isso. Então o bispo disse: não, não, não. O nosso Papa nos disse que a vida é como um espinho e nós devemos renunciá-la. E, simbolicamente, até mesmo o próprio Jesus usou uma coroa de espinhos. Então, como você pode dizer isso? Nosso Papa diz outra coisa? O yogi olhou para ele, sorriu e disse: bem, essa é a vida dele. Então, o que você faz disso não é por causa de onde você está ou do que você é simplesmente o que você faz disso, não é? Então, você criou o mecanismo necessário, você criou o sistema necessário, você criou os ingredientes necessários dentro de você para fazer deste aqui como uma fragrância de jasmim em uma brisa de primavera e não como um espinho. Se for um espinho, nós temos de arrancar essa maldita coisa fora, não é? Não é assim? Você poderia nos dizer algo sobre insônia? Eu venho sofrendo de insônia há quase 6 anos. Então, você poderia me dar algumas instruções práticas? A insônia pode ocorrer por vários motivos. Existem pessoas que dormem bem, mas elas não sabem que elas dormem bem. Existem pessoas que não conseguem dormir bem, porque talvez seus corpos precisem de uma certa quantidade de descanso e elas acreditam que ele precisa de mais, então elas estão ficando preocupadas. Eu conheci tantas pessoas que estão muito bem, mas elas pensam que não estão dormindo o suficiente porque a prescrição médica de 8 horas, elas não estão dormindo. Elas estão dormindo apenas 4 horas. Elas estão bem, está ok. Se você está bem, você não está privado de sono e dorme de 3 a 4 horas por dia, está perfeitamente bem. Essa é uma boa condição para se estar. Ou existem pessoas que são incapazes de dormir por causa de suas situações psicológicas. Existem algumas pessoas que não conseguem dormir devido à sua situação celular ou genética. Só se você for assim, é uma coisa difícil de resolver, o que você não é, ok? Você não está geneticamente nesse estado, ou a nível celular, as células do seu corpo não permitirão que você durma por algum motivo. Existem muitas causas para isso. Então, se você não consegue dormir, eu acho que você deveria se juntar ao nosso departamento de jardinagem. O dia inteiro, 10 horas por dia, você trabalha lá fora. Você irá cair no sono, muito. Se isso não funcionar, a maneira mais simples é, se você for iniciado na meditação Shunya, Shambhavi deve fazer isso. Para a maioria das pessoas, Shambhavi faz isso. Se ela não funcionou para você, se você é iniciado na meditação Shunya, verá que ela corrigirá o distúrbio do sono, se houver um distúrbio do sono. Você parece muito bem e feliz. E se você está feliz sem dormir, isso é ótimo. Sim, porque dormir é morte. Todos os dias as pessoas estão morrendo por 6 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Qual a sua escolha? Menos morte ou mais morte por dia? Menos morte é bom, não é? Somente se estiver causando problemas de saúde, você está angustiado, então... Veja, se você estiver indo assim no horário de trabalho, que sua máquina não esteja funcionando bem,
O sono é uma espécie de ferramenta de lubrificação para o sistema. Não dormir o suficiente significa que tudo se torna fricção dentro de você. Então, se essas situações de atrito estão acontecendo, há coisas a se fazer. Uma coisa é que ao Chandrakunda aqui, fique lá, 15, 20 minutos todos os dias, você verá, o corpo irá se acalmar. Ele estará bem lubrificado. E você verá a natureza de fricção da sua mente e do seu corpo irá embora. Se isso se for, quanto tempo você dorme não é um problema, de maneira alguma. Nem todo ser humano precisa dormir pelo mesmo período de tempo. Essa é uma noção muito errada. Pessoas diferentes precisam de níveis diferentes de sono e um aspecto do yoga, ou um foco do yoga é como reduzir o sono, porque o sono é escapar da vida, não é? As pessoas dizem, eu gosto de dormir. Ninguém pode gostar de dormir. Você gosta do descanso que o sono lhe proporciona. Não há como desfrutar da vida, porque no sono, você e o mundo são aniquilados. Isto é, se você estiver realmente dormindo. Então, de manhã cedo, às 5h30, você está fingindo dormir. Pode ser uma alegria, pode ser um prazer, eu entendo isso. Quando o alarme está tocando, você está apenas fingindo dormir. Esse é o prazer. Não posso negar isso. Mas quando você está realmente dormindo, você não sabe o que é. Você nem está lá. Portanto, você não pode gostar de dormir. Mas o resultado do sono é algo que desfrutamos. O que o sono nos faz, em termos de relaxamento, em termos de descanso, em termos de regeneração do sistema, disso nós desfrutamos. Portanto, se sua regeneração for realmente boa, pode acontecer que o volume de sono que você precisa venha a diminuir drasticamente. Há um aspecto, acho que outro dia alguém estava me perguntando sobre a glândula pineal. Se as secreções da pineal aumentam, isso geralmente na Índia é chamado de amruta ou elixir da vida. Se a amruta começa a fluir, uma coisa que acontecerá é que o sono diminuirá, porque o sono é morte. Se em um determinado dia ela flui demais, você não consegue dormir. Isso é uma coisa normal. Portanto, por qualquer motivo que você esteja dormindo, ou não estiver dormindo o suficiente, se isso for um problema, verifique pela manhã como você está. Se você estiver se sentindo maravilhoso e ativo durante o dia, esqueça o sono. Se você pode ficar sem dormir e está muito bem, qual é o problema? Bem, isso não vai acontecer agora, mas se isso acontecer, qual é o problema? Eu estou perguntando. Somente se você não souber lidar com a vida, você quer dormir 12 horas por dia, não é? É uma maneira de escapar. Se você pretende dormir muito, sem propósito, de certa forma é um suicídio. Você precisa descansar e você dorme, tudo bem. O corpo precisa de descanso. Portanto, seja no departamento de jardinagem ou na meditação Shunya, uma dessas coisas, você vai encontrar a solução para você. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim, não Sadhguru é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema, cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro. Mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você.
Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos, você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya, você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe? Se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água ou uma colher de leite ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser.
Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmoha, ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará, naturalmente, a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade? Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório, a morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais. Mas isso é todo seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu, você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando, porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada, porque você não pode detê-lo, está apenas seguindo. No momento que estiver se aproximando. Você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo, isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer, isso com certeza. Sim? Então há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões, você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, há apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar se você quiser, mas na verdade é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples.
Sua mente complica loucamente, insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir, o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza a sua respiração por 10 minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo, sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo. 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 As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida você resolver o quebra-cabeça kármico, 90%. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem 4 tipos de ação: física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é, infelizmente, eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. Certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa. Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos, ou para ganhar algum dinheiro com isso, ou de alguma forma usá-la. Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar. Isso pode acontecer. Ou um exemplo melhor seria... Veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora isso tem um impacto muito mais profundo sobre você.
Você age de acordo com esse pensamento e emoção e, de fato, executa a ação. Então, isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. Existe toda uma ciência como esta. Um dos 4 Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atharvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio, em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e Billy Shunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas? Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente, para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso. Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples, como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso, você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado, devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. Essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma. Se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu, agora você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico. Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça. Para os 10% restantes, eu estarei lá. O Tantra está interessado em usar a mente de uma certa maneira. Os processos tântricos precisam de uma visualização elaborada. Níveis muito sofisticados de visualização até um ponto em que eles se manifestam.
para fazer com que o processo mental seja como um processo físico. É o que o Tantra está tentando fazer. Tornar a imaginação tão forte que, após algum tempo, é como se fosse físico. Você realmente cria um fantasma, ou você cria um Deus. Ambos são possíveis. Os dois são possíveis, qualquer tipo de forma que você queira, você pode realmente criá-la, manifestá-la e fazê-la andar. Você sabe, eu estava provavelmente naquela época, na primeira série, significa que eu tinha 5, 6, 7, eu acho que na segunda, terceira série eu deveria estar. E eu tinha um primo, ele não era um bom sujeito. Então, naquela época, na minha mente, você sabe, se eu me sinto assim, eu posso ficar engajado em minha mente por horas a fio, sem nenhuma comunicação com ninguém, porque eu estou tramando todo tipo de coisa. Então eu amava tanto o zoológico de Mysore, eu queria ter o meu próprio zoológico. Por isso eu projetei o meu próprio zoológico. Eu não chamei de zoológico, era um mundo por si só, onde os animais não estavam trancados. Como eu queria, eles estavam espalhados por toda parte. Um monte de animais e, claro, eu tinha um rinoceronte. Então, esse sujeito, sabe, um dia ele estava comigo e eu disse a ele, você quer ver os meus animais de estimação? Ele disse sim. Então eu meio que o levei lá. Eu apenas comecei a falar com ele, me sentei com ele e lhe disse, veja, é isso, você pode ver isso, você pode ver isso, viu esse aqui? Todos os dias ele queria ir. Algumas vezes eu deixava porque ele tinha algo que eu queria. Depois disso ele não tinha nada, mas ele queria ir todos os dias. E todos os dias eu tinha que me sentar com ele e levá-lo para dentro. Ele ficou viciado nisso. Eu estou dizendo, isso pode se tornar tão real. Seja o que for que os seres humanos estejam fazendo, use as mesmas coisas para se elevar. Esse é o caminho do Tantra. No que diz respeito ao Guru, ele exerce o Tantra no discípulo de diferentes maneiras, de maneiras que eles não vão saber. Se você se conecta assim energeticamente a uma divindade poderosa, capacidades que estão consagradas dentro desta divindade se tornam acessíveis a você. Um dia você deve fazer isso comigo, ou se você me achar pouco atraente, você pode fazer isso com Dhyana Linga. Processos tântricos precisam de uma visualização elaborada. Veja, Parvati queria ter um filho. As células epiteliais do seu corpo, a terra para o material, sua própria energia e sua mente. Você faz disso um bebê e ele se levanta. Uma vez que nós iniciamos as pessoas dentro de processos tântricos, nós não podemos deixá-las sozinhas, porque a tecnologia é um processo em evolução. Com as práticas tântricas, ou os métodos tântricos, a mudança é drástica. O Tantra é uma série de iniciações. Mais do que a prática, é uma série de iniciações. Quando você entra nisso como você era, quando você sai disso, você não é mais a mesma pessoa. Os tibetanos, porque eles vieram de uma cultura que estava imersa no ocultismo, eles estavam procurando por magia, eles queriam que as coisas acontecessem. Eles agregaram Raknis e Daknis e todas elas ao Buda.
No princípio tântrico, tudo se encaixa porque não há princípio. O princípio é a unicidade. Então, Kailash é conhecida como a montanha tântrica. Ele encontrou Padmashambhava quando tinha 8 anos de idade. No geral, poderia ter sido uma esfera completamente diferente, e eles fizeram coisas fenomenais, as quais nunca poderiam ter sido feitas com processos meditativos simples. Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é: como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer, hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo o que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim? O medo de eu não quero morrer fará com que você não viva, mas não fará com que você não morra. De qualquer forma, você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é, nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão em uma instituição de 1857. Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857. Muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas. Sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa, ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos e blá blá blá, eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água e muitas coisas desse tipo.
Eles ficaram impressionados com toda essa experiência. E, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então o homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas então a população local o abordou e disse: veja, Jerusalém é a terra sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas $25 mil. Porque se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa $18 mil. E as taxas locais, e na América os encargos de cemitério são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso? O homem disse: não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram: veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então lhe daremos um super desconto, $15 mil. Esse é um lugar de barganhar, você sabe? Vamos fazer isso. O homem pensou sobre e ele disse: não, eu a levarei de volta para o Texas. Então eles disseram: veja, não faz sentido. Eu posso ver que você está muito angustiado. Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito angustiado. Você não está raciocinando direito. Nós entendemos isso. Só por causa disso, você é americano e é do Texas. Então nós lhe concederemos um super desconto. $10 mil. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. O que estou falando, se você quer entender, você deve ir a Kashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe? Depois um homem pensou sobre isso e disse: não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram: por quê? Qual é o seu problema? $10 mil, vamos fazer. Ele disse: veja, no Texas, os mortos permanecem mortos.